a alma experimenta uma saudade apaixonada de sua morada original. A partir daí, o corpo e tudo que é sensorial passam a ser vivenciados como imperfeitos e incompletos. Nas asas do amor, anseia retornar para o seu lar no mundo das ideias. Ela quer se libertar da prisão do corpo. Chega então no banquete o personagem Sócrates, que é a voz do Platão. E a primeira coisa que o Sócrates vai dizer é que ele não está ali para se dedicar ao sofismo do elogio e do gracejo e das grandes eloquências e de discursos belos, discursos que vão tocar e emocionar as pessoas e que trarão ideias sobre o amor, o erotismo e toda a sua constituição como visões sensíveis, né, e bonitas, porque é aqui que ele vai dizer, né, que o amor é divino, dizer que o amor é celeste, dizer que o amor está em tudo, que é força cósmica, dizer que estamos em busca da alma gêmea e que fazemos sacrifícios pelo amado. É tudo muito bonito e tudo muito trágico, cômico ao mesmo tempo, né? Porque você vai falar do ceteiro que flecha corações com suas flechas de veneno e acomete os amantes a se lançarem no precipício de cabeça de forma a se sacrificarem pelos seus amados, e que isso é de uma união celeste das coisas, e o Sócrates vai dizer que isso é tudo muito bonito, mas está distante da verdade. E ele faz até um charme, né? Eu não vou nem me dar o trabalho de entrar nessa brincadeira de vocês aí. É claro que os interlocutores vão pressioná-lo e dizer que estão ali para ouvi-lo e que o banquete é para isso mesmo, e que mesmo que ele não vá usar dos recursos sofísticos e essa eloquência própria da arte de falar, ele deveria falar então e mostrar qual é a verdade, né? E aí os interlocutores acabam criando um certo nível de desafio. Então, se você pode nos mostrar qual é a verdade, nos diga. Ele vai dizer que ele não sabe qual é a verdade, mas nós podemos buscá-lo. O Sócrates, ele vai inclusive basear o discurso dele no encontro fictício que ele tem com uma sacerdotisa de Menteia chamada Diotima. Vai criar um diálogo entre ele e ela, né? Ele vai criar no texto uma dinâmica em que ele fala e ele responde na voz dela, e isso é muito curioso, porque geralmente os textos do Platão são diálogos, e esse aqui é o único que não é dialogado. Então, quando o Sócrates começa a falar, ele vai desenvolver um diálogo, e esse diálogo sobre o amor é uma das coisas mais importantes que a civilização ocidental tem sobre o assunto, visto que ela perpassa todos os séculos numa definição muito importante que vai aparecer nesse diálogo, que é a associação do amor a uma outra ideia fundamental para pensá-lo, né? A primeira coisa que ele vai apresentar aí nessa questão é o fato de que nós precisamos falsear o que não é amor. Ele vai dizer que os predicados que foram listados pelo Fedro, Pausanias, Aristófanes, Eniximaco e Agathon não são predicados do amor. O amor não é predicatório de uma série de coisas que as pessoas normalmente atribuem a ele. A Diotímia disse para ele que Eros, né, o amor, ele é filho de Poros, a riqueza, e Pênia, a miséria. E ele foi gerado num banquete de comemoração do nascimento de Afrodite, a deusa da beleza.
Quer dizer, Eros não é belo, não é sábio, não é o bem, mas ele persegue avidamente essas três coisas porque ele vive entre a plenitude do pai e a miséria da mãe. Ora, vamos pensar quem é Poros e quem é Pênia. Pênia é a miséria, é a mendiga do Olimpo. Toda vez que tinha um banquete, ela ficava lá mendigando, solicitando, pedindo coisas, né? É inconveniente, assim, ficava lá pedindo as coisas e tal, mas ela também é divina. Poros é a riqueza, a abundância, o eu ter tudo. E o amor, ele está entre ter tudo e não ter nada. Ele está entre a abundância da riqueza e da miséria, mas ele é, ao mesmo tempo, ligado à divindade da beleza, mas ele não é a própria beleza. Eros não é nem um deus. Ora, vamos chocar todos os interlocutores. Como Sócrates vai dizer que Eros não é um deus? Ele vai dizer que Eros é um daimon, que é um gênio. Podem encarnar e não encarnar. Tem duas definições, né, no mundo grego para daimon. Entidades, gênios enquanto entidades, enquanto força, enquanto entidades que possuem corpos, e tem a ideia de gênio como a entidade consciência dentro de uma pessoa, o Deus interior, aquele que mesmo o daimon, que o Sócrates diz que ele ouve lá, que é a sua própria consciência, também é a genialidade que o Sócrates tem, é a genialidade que todos os gênios da história da humanidade já tiveram, né? É que é claro que o gênio, ele é muito maltratado. Por que ele é maltratado? Porque ele é diferente, porque ele é fora do comum e porque ele é, na maioria das vezes, não compreendido pela vulgaridade. É por isso que Eros não é divindade, porque divindade é adorado e compreendido, e Eros é daimon, porque ele não é compreendido pela vulgaridade, é maltratado por ela e ainda assim vive oscilando entre a fortuna da plenitude da riqueza e a miséria e a tristeza de Pênia, que é a sua mãe. Entre pai e mãe, Eros está ali circulando, mas ele não tem, evidentemente, os predicados de belo, de sábio e de bem. O Sócrates vai trazer a grande questão que está no banquete. O amor é desejo. Amor é desejo, ele é força de desejo. O eros, o erótico é desejo. Os homens amam aquilo que eles desejam aquilo que eles não têm. E, portanto, eles não amam o que têm. Eles só amam aquilo que eles querem ter. Eles só amam aquilo que eles desejam ter. Há uma necessidade imperiosa dos homens correrem atrás das coisas amadas, ou seja, dos seus objetos de amor, porque eles os desejam avidamente e precisam trazê-los para cada vez mais próximos deles, para que isso crie o prazer. É aquela força que ele descreve na República, que é parte da alma, que faz atração de tudo que é prazeroso, de tudo que é bom, de tudo que vai criar alguma dinâmica benéfica ou que vai satisfazer um desejo, e esse desejo pode ser de qualquer natureza. Em outras palavras, se nós pensarmos nessa definição que ele está dando aqui, e que é a primeira questão do Platão, é que é claro que nós vamos pensar que ele vai evoluir essa questão aos poucos e vai mostrar quais são os caminhos que o amor vai percorrer, mas assim, a princípio, na vulgaridade e na generalidade, no que participa da forma de amor e que contém todos os particulares e de qualquer maneira todos os homens estão sujeitos, é a força erótica que nos impele a desejar alguma coisa que não temos e amar com todas as forças do mundo essas coisas que estão distantes das nossas mãos e, sobretudo, distante da nossa aquisição de prazer. Então eu quero aproximar de mim tudo aquilo que me traz prazer, porque eu amo coisas que eu não tenho, porque eu as desejo avidamente. Nesse sentido, é bom salientar que a força pela qual Platão vai dizer que a concupiscência e a apetitiva parte da alma se organizam é este amor.
as crianças. Platão vai ser um homem que vai falar muito das crianças e de como elas manifestam as suas forças naturais, porque como elas não foram socializadas, elas são pequenos tiranos monstruosos, estão sempre buscando expor ao ridículo os adultos, desejam avidamente brinquedos, elas desejam com agressividade incrível ter coisas que quando elas têm, elas enfiarão num baú ou num armário e largarão de lado. Por quê? Porque à medida que isso aí tem, você não ama mais, porque você só ama aquilo que você não tem e o desejo voltado a coisas que estão distantes do seu corpo. Portanto, este desejo vai ser ordenado e vai ser organizado de forma a unir os corpos que estão em distância física. Eu dei o exemplo das crianças, mas eu posso dar o exemplo do adolescente, posso dar um exemplo de um adulto, posso dar um exemplo de um idoso, e que todos eles têm um mesmo padrão de desejo. E que padrão de desejo é esse? Esta força erótica, este impulso, ou que depois do Sigmund Freud vai chamar de pulsão, esta pulsão de vida, esta pulsão da alma que nos guia ao erotismo do êxtase e da excitação, né, que nos deixa a desejar avidamente alguma coisa, geralmente está ligada a alguma coisa que nós queremos muito, mas está distante. E é claro, esta força que vai nos obrigar a aproximar-se desta coisa, e seja esta coisa qual for, né? Então eu desejo uma Ferrari porque eu não a tenho, eu desejo morar na costa mediterrânea da Grécia porque eu não moro, eu desejo viajar para a França porque eu não viajei, eu desejo uma série de outras coisas que vão me dar prazer, ou porque eu já conheço o prazer, ou porque eu tenho a sensação do prazer, ou porque eu tenho a impressão do prazer, não importa, mas é só porque eu as amo demais. Eu amo aquilo que eu não tenho e eu desejo o que eu não tenho. E aquilo que eu tenho, eu não amo mais. E aqui está uma questão que, por exemplo, nós vamos retornar a ela na Ética Nicômaco, quando nós vemos a noção do Aristóteles de amor. Preciso tentar transformar esse eros. É claro que o Platão vai dizer que não precisa. Você tem como canalizá-lo de outra maneira. Só que essa canalização não é para os homens comuns, que não é muita novidade em termos do Platão. O maior dos desejos dos homens, que é o desejo de imortalidade. Que este é um desejo comum entre os vulgares e os aristocratas e qualquer outro. Esse desejo de imortalidade está geralmente ligado a dois vetores complexos: prole e conhecimento. Eu posso imortalizar a minha alma de duas maneiras neste mundo. Quando eu me uno carnalmente a uma outra pessoa, com esta outra pessoa eu gero prole, e esta prole é a minha imagem e ela vai imortalizar a minha questão e o meu desejo de estar nesse mundo para sempre, que é um desejo que não pode se realizar, mas é por isso que ele mantém a dinâmica do mundo. Eu só crio filhos e raízes para que eu possa imortalizar o nome, para que eu possa pensar, né? Vamos voltar à questão do Aquiles, quando a mãe dele diz: se você ficar e constituir família, seus filhos lembrarão de você, os filhos dos seus filhos lembrarão de você, e os netos e filhos dos seus filhos também lembrarão de você. Esse desejo de imortalidade, ele perpassa essa questão da prole. Por outro lado, também há um desejo de imortalidade a partir do conhecimento, você dar a luz ao conhecimento, como o Sócrates coloca no Titeto, que é uma questão de mostrar a eternidade, sua importância do ponto de vista da ordem. E esses desejos, eles são a forma de que o amor busca, porque sem eles você não se sente completo. De alguma maneira, o Platão vai dizer que você não se sente completo de maneira alguma, e você nunca está completo e nunca está contente, porque da onde parte esses desejos? Parte do corpo. E, de novo, a questão corpórea para o Platão, ela precisa ser controlada. Se a alma não assumir, se a mente humana não assumir o poder de Eros, se ela não regulá-lo, ela vai ser ou uma busca vazia, louca e desesperada atrás de
tudo aquilo que você não tem e toda a medida que você tiver, você vai desprezar e jogar fora, ou ela vai ser uma busca vazia e sem sentido entre corpos e que trata as pessoas aí como latas de cerveja descartáveis e como fralda, porque à medida que usou o corpo, usou o negócio, descarta e parte para outra, porque o que tem é o que tem e o que não tem é o que se ama, e o que eu tenho eu desprezo e chuto, e o que eu não tenho eu corro atrás feito um idiota. Platão vai dizer que essas duas coisas estão absolutamente longe do que é o mais razoável para um homem livre, né? Veja que toda a preocupação do Platão retoma e volta à ideia de liberdade. Eu não posso ser um escravo dos meus desejos, sobretudo porque os meus desejos vão me conduzir a uma idiotice sem fim, que ela vai parar ou no conhecimento ou na prole, por acidente. Na verdade, ela vai se sentir completa quando ela alcançar todos os desejos. E aí, esse ponto que eu gostaria que se refletisse agora, que esse aqui é um grande divisor, né? A partir daqui, o Platão vai pôr o amor racional e vai começar a desenhar o amor platônico. Este ponto que ele diz que o amor participa da ideia de amor, que é desejo, e que a forma do desejo contém todos, e portanto todas as formas de amor são desejo, é importante ressaltar que ela vale para todos os homens. E aí o que vai ser desenhado daqui em diante requer conhecimento de si, requer noção ética, requer justiça, requer liberdade. E tá aqui, de novo, uma insistência do pensamento platônico numa aristocracia, numa forma de homens diferentes, e de que algumas pessoas, e só alguns que conseguirem. É claro que ele não vai dizer, ó, você que tá lendo isso aqui, pode parar de ler aqui, porque você é o idiota que vai ficar correndo atrás de qualquer um aí na balada, então você pode parar o texto aqui. Na verdade, ele vai dizer que não dá para saber quem é, porque lembra que nós vimos que o Aristói, que é contido na aristocracia, que vem daquela ideia de virtude quanto areté, é transfigurada da ideia consanguínea para uma ideia de espírito, o que quer dizer que eu tenho que ter disposição. É uma coisa que ele coloca muito. Vai aparecer no Titeto, vai aparecer no Menon, vai aparecer no Pias, disposição para a filosofia, disposição para a busca do conhecimento. E esta disposição passa pelo fato de que eu preciso compreender que a busca é busca e ela não é fim. E ela acaba sendo um meio, mas é um meio que só se realiza, como o Fédon coloca, na hora que a gente se liberta da casca podre do corpo. Então, a busca da felicidade e a busca da filosofia são buscas que elas, por Platão, não cessam, porque você não pode parar de buscar o conhecimento e essas coisas que vão trazer maior entendimento da coisa. Que até então, aqui, amor como desejo, e o desejo como uma busca desesperada e louca fora de si, ele é partilhado de toda a humanidade, né? Assim, humanidade, claro que tô eu colocando na boca do Platão, nem passa pela cabeça de um grego falar em humanidade, no máximo em povos que se conhecem, mas é claro que a gente tem um conceito mais expansivo, então é bom pensar nessa maneira. E é também bom pensar que essa maneira de amor, de desejo, que é um amor natural, que é um amor próprio da natureza humana, segundo Platão, ele não desaparece ao longo do tempo, né? E ele vai ser, por exemplo, o amor que o capitalismo vai se valer, né? Porque senão o amor por desejos de coisas que você não tem vai ser explorado pela publicidade, vai te levar a compras e mais momentos que você não vai ter nunca limite, né? Porque não tem a propaganda do Mastercard, nem a do perfume, nem a propaganda do carro, nem propaganda nenhuma vira e fala, olha, você que já tem um carro, essa propaganda não é para você. Você já comprou seu perfume hoje? Então guarda ele na prateleira e desliga a TV. Não. Não importa, você tem um perfume e o que você tem não presta, porque você não ama o que você tem, você ama o nosso, e o nosso é o que você não tem. Então você tem que vender o seu carro para comprar o nosso carro, você tem que se livrar do seu perfume para ter o nosso perfume. Então assim, né, e essa é a grande sacada do sistema capitalista do ponto de vista do consumo, é que ele tira vantagem de um aspecto natural a partir de um aspecto que o Platão detesta demais, que é a retórica, que não é senão a publicidade que ilude, engana, para que eles possam fazer valer um amor que eles nunca vão conquistar no interesse de alguém. Ora,
não é diferente da crítica que faz o Platão no Sofista e no Político, ou na história do Alcebiades e do engenheiro naval de Atenas. Eu movo e eu mexo com as paixões dos homens, ou seja, eu movimento o amor e o desejo que eles têm por glória, por fama, por riqueza, por coisas, por mulheres, por homens, e eu manipulo eles de forma a que eles consigam realizar seus desejos e essa realização dos seus desejos seja, evidentemente, compatível à minha noção de realidade, isto é, a realização do meu objetivo. É por isso que o Platão está sempre na boca do Sócrates esses dizeres e odeia a retórica, porque a publicidade e a advocacia e a propaganda política só servem para iludir aqueles que não conseguem ver para além das sombras da caverna, para usar os termos dele. O amor-desejo, o amor enquanto desejo, é o amor que vai nortear todos os homens e que vai torná-los fracos, débeis e suscetíveis à arapuca do sofista. E de alguma maneira, alguns desses homens, vai dizer o Platão, que vão amar este desejo de desejar e não ter, porque ele nunca vai se realizar. Amam amar desta maneira, porque não conseguem alcançar outra, e porque esta nunca se realiza em si, ela não cria contentamento, porque eu não vou criar nunca felicidade, e portanto estou sempre em busca de outros desejos e desejos e desejos. É claro que o Platão vai dizer que é possível sair disso. A primeira coisa que vai ser colocada nesse sentido é a busca da beleza. Eros, o amor, busca a beleza porque ele é um escudeiro de Afrodite. Ele nasceu ali naquele momento em que a deusa da beleza e do amor e da conjunção carnal estava no Olimpo, então ele é um daimon que busca a beleza. Ele não é a beleza, ele não é belo, mas ele busca a beleza nas coisas. E isso significa o quê? Admiramos a beleza dos corpos, das almas e das ideias, porque há um particípio de beleza em todas as coisas. Aquilo que se eleva nos seres na direção do bem é necessariamente o belo. Ou seja, que essa definição de beleza que acontece no banquete contraria, claro, que toda subjetividade em relação a este tema, né? E que vai nos levantar aí uma série de questões. A primeira dessas questões que o Platão resolve de uma maneira muito agressiva é dizer que é belo tudo aquilo que te direciona ao bem, tudo aquilo que faz bem, que não há uma questão de noções estéticas subjetivas. E não existe o belo para mim, o belo para o fulano, o belo para o ciclano, existe o belo em si. E há alguma coisa que está contida nas coisas participa da ideia de beleza e, portanto, eu posso dizer que esta busca do bem, porque também não o tem, vai condicionar essa ideia de beleza. Daí Sócrates vai dizer assim, então será Eros feio e mau, porque não tem o bem e não tem o belo, não tão, portanto, ele está contrariedade na contramão destas duas coisas, e é aí que a sacerdotisa vai responder, né, o Sócrates responderá por ela, dizendo que aquilo que não é belo e aquilo que não é bom, não é necessariamente mau e feio. Porque há um caminho entre toda a dialética dos contrários. Eros não é feio, Eros não é mau, mas ele também não é o bom e não é o belo. Ele os persegue porque não os tem. Vai se limitar a buscar esta beleza e a buscar coisas que participam desta beleza, que o Platão ele deixa claríssimo. Admiramos a beleza dos corpos, das almas e das ideias. Veja, há uma coisa além do particípio simples do desejo. Quer dizer, a busca do amor verdadeiro, ou o que depois nós vamos chamar de amor platônico, né? Porque ele não se dá esse desfrute, falar este aqui é o amor platônico. No máximo diria, este é o meu amor. Mas que depois a intelectualidade estudiosa vai chamar de amor platônico, começa a se construir aqui. É um amor que está buscando o belo, busca a beleza. Uma das questões que se põe aqui e que evidentemente eu não tenho resposta, e muito menos talvez ela exista, é que a beleza ela está nas coisas ou nos olhos de quem vê. E começa a aparecer no Platão num campo de saber da filosofia que é a estética. Por que raios que todo mundo defende uma subjetividade do belo, daquilo que é bom, daquilo que é belo e daquilo que
cria uma experiência agradável do ponto de vista estético, mas se nós pararmos para pensar, há muito mais coisas em confluência, em convergência das nossas noções estéticas do que o contrário. Talvez, e essa é só uma questão para a gente pensar, talvez exista nas coisas alguma coisa mesmo que faça com que elas participem de uma noção agradável, e esta noção agradável nos guie a algum prazer benéfico e nos seja compartilhada. Isso é claro que nós modernos, né, homens e mulheres modernos, vamos insistir na singularidade da individualidade até o fim, né? Sempre vamos bater nessa tecla que somos singulares e é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto e, portanto, a minha noção de beleza. Eu acho o fulano belo, eu acho ciclana bonita e o fulano não e o outro não acha. Mas, assim, o que está dizendo é que analisar a coisa como um todo precisa de muito amor. Noções estéticas têm um certo particípio no belo. Então, para pensar essa questão, e essa é só uma sugestão, talvez nós possamos nos alinhar a duas ideias que podem ficar aí para reflexão, né? É provável que exista nas coisas alguma coisa que participe da beleza em algum momento, né, em alguma coisa, ou nos corpos, ou nas almas, ou nas ideias, e também é provável que não haja a totalidade do entendimento desta beleza sem o entendimento total do amor. E aí isso talvez fique claro quando eu trouxer no final a ideia de amor completo do Platão para tentar reviver esta questão. Bom, a segunda coisa é pensar no amor e a sabedoria. O amor ele está no intermédio das coisas e, portanto, Sócrates vai dizer que ele é um filósofo. Então, o amor ele busca a sabedoria porque ele não é sábio, mas ele também não é a ignorância completa. Se ele não é sábio, ele não detém conhecimento, ele também não é uma ignorância absurda, ele não está dentro de uma lógica de ignorância. Que significa que, se ele está no meio termo entre os polos, o Sócrates vai retomar a ideia lá do daimon, né, daquele gênio, aquele que transita entre o mortal e o divino, aquele que está entre a força fulgurante do panteão divino e a ignorância completa da vulgaridade populacional. Ele é um verdadeiro artista. E este artista não deve ser confundido aí com o artífice. E aí fica aqui uma crítica do Platão à arte, que é uma coisa muito complicada para o Platão de se aceitar, né? O Platão é um crítico dos trágicos e dos cômicos, mas sobretudo dos trágicos. Que ele vai dizer que os artistas limitaram-se a ser artífices. O que é um artífice e o que é um artista? Então, o artista é aquele homem que faz a imagem da verdade. E, por definição, Platão já não acha isso legal. O filósofo é aquele que busca a verdade, porque ele só consegue atingir o ponto do conhecimento total quando ele se desprende daquilo que o impede, mas o artista não está na busca de nada, ele só faz a imagem da verdade, a imagem daquilo que ele vê. E o que ele vê já não é real, que ele já está olhando as sombras na parede e ele tem uma imagem dela. Este é o artista. Ainda que esta imagem seja muito próxima àquilo que é satisfatório, os gênios eles se comunicam entre o céu e a terra, existe alguma coisa de talentoso naquele homem que nós chamamos virtuoso, genial, aquele pintor, dramaturgo, escultor, dançarino, aquele esportista. Esta pessoa tem um talento especial, o que significa que ele é genial de alguma maneira, e este gênio dele se destaca entre dimensionar aí o céu e a terra, né? Ele consegue trazer coisas divinas. Vamos pensar no Michelangelo, quando ele pintou o teto da Capela Sistina. Como é que um cara consegue pintar o teto da Capela Sistina daquela inspiração? Então, de alguma maneira, esse gênio é comunicado pela divindade, pela força celeste, aquilo que está fora da mortalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um mortal que está ali trabalhando e se esforçando para criar essa coisa, né? Esse é o artista. É o ideal? O Platão vai dizer que não é o ideal. O ideal é a busca da verdade, não representações da verdade. Mas as representações da verdade, enquanto genialidade, elas ainda são mais úteis à sociedade, porque elas participam do mundo das ideias. Platão não desprezava o artista como um todo, mas o artífice, que é o reprodutor de reprodução, que é aquele cara que não cria nada, que só reproduz, que faz imagem da imagem, que faz releitura
da leitura, é aquele cara que muda a dinâmica das coisas, porque ele dá uma interpretação dele de uma coisa que já é interpretativa e ele não tem nenhuma participação na divindade. Ele é imagem da imagem e, portanto, ele está distante do amor enquanto busca da sabedoria. Esta é uma definição muito importante e que vai ter aí uma dinâmica muito severa para pensar o amor para o Platão. A terceira e última questão levantada aí é o bem. O amor ele está na constante busca pelo bem, pois o bem gera felicidade. Aquilo que é bom, e aqui possuir as virtudes boas, aquilo que é bom, o estado humano, que é desejável por si só, é a própria felicidade. Em algum plano, em algum modo, possuir o bem é um caminho para a felicidade. O único problema aí é que o amor ele não pode ter posse perpétua de nada, porque ele é instrumento mortal, ele está na ação mortal. Só que, de alguma maneira, ele vai sempre buscar o bem. A ação humana, ela está sempre em busca do bem, né? Não tem ação humana que não busque o bem, não tem ação humana que não se norteie pelo bem. Não é possível pensar esta dinâmica que não seja uma escolha para o bem. Que se os homens se norteiam para o bem e dentro de uma ideia de bem, eles estão sempre buscando aquilo que lhes faz mais bem. Ainda que essa noção humana de bem, às vezes seja ofuscada e confundida pela ignorância do que é a noção de bem. Dizia lá o Maquiavel nos discursos sobre as décadas de Tito Livio. Os homens, iludidos pela noção de um falso bem, desejam a própria ruína. A questão que o Platão está pondo aqui, ela é profunda em dizer que se os seres humanos tiverem instrução e saírem da ignorância, eles não haverão de desejar o mal nunca, ainda que este mal colateral para os outros vai ser sempre o próprio bem. O problema é que, como eles têm uma ideia louca e insana da busca desta benéfice para si mesmo e associam este bem e esta felicidade ao desejo corpóreo do amor anterior, eles podem ser enganados pela falsa ideia do que é bem. Ou seja, aqui há um retorno à ideia da busca da eternidade, né? Como eu não posso possuir o bem e a felicidade, eu tenho que criar condições de que eu consiga perpetuar esta coisa pela procriação. Então, assim, qual é o maior sonho de um pai? O maior sonho de um pai é que os filhos não passem necessidade. Todos os pais dizem com toda clareza e com toda razão de que eles darão aos filhos aquilo que eles não tiveram. Por quê? Porque esta é a busca de fazer o bem. Eu tenho noção do que não é bem, aquilo que eu passei. Então eu quero dar ao meu filho oportunidade de não se basear naquilo que está fora do nosso alcance, né? Que é a própria felicidade por intermédio do bem. Então eu vou dar a eles aquilo que eu não tive. E esse momento, o Sócrates vai retomar dizendo que assim, o bem, o belo e a sabedoria, né, a busca do bem, a busca da sabedoria e a busca da beleza são atributos fundamentais para entender o amor. Só que esses três atributos que são buscados, eles podem ser ofuscados por essa ignorância do que é, quer dizer, a ignorância da beleza, a ignorância do conhecimento e a ignorância do bem. Posso me frustrar, e na maioria das vezes isso vai acontecer. Esta é a via de regra. A via de regra é se frustrar porque a ignorância é superior à sabedoria nas sociedades, e isso todos os gregos vão afirmar de forma piramidal, quer dizer, eu tenho mais gente ignorante do que gente sábia. Por isso que no século XIX vai se erguer uma ideia de instrução, porque se eu não posso dar sabedoria a todos, pelo menos eu preciso instruí-las para que elas não cometam suicídios coletivos ou idiotices do tipo desejar o bem a partir do fim de alguma doença, mas não tome a vacina porque acha que vai ficar doente, né?
Essa é a noção de bem distorcido, porque ninguém faz isso pensando no mal. Não vamos tomar vacina porque queremos ficar doentes. Não, na verdade eles acreditam numa falsa ideia de bem. E do mesmo jeito que eu acredito numa falsa ideia de verdade, eu me engano sobre a falsa ideia da verdade. E do mesmo jeito que eu também me engano sobre a falsa ideia da beleza, né? A beleza como algo que participa dos corpos e que participa das almas e das ideias não está presente, mas está presente minha noção de beleza que eu confundo com a minha noção de impulso sexual e o que faz me unir a outras pessoas de capital estético duvidoso. E aí isso faz com que eu tenha uma noção do que é gosto, do que é conhecimento e do que é felicidade distinta daquilo que realmente é felicidade pelo bem, conhecimento pela sabedoria, beleza pelo belo. Obrigado por assistir, continuamos no próximo episódio. Qualquer dúvida postem nos comentários. Até mais.